Muito boa noite a você, querido amigo, amiga, irmão, irmã, você que mais uma vez nos acompanha pelas redes sociais. Quero desejar a você uma boa noite, neste domingo 4 de abril de 2021. Seja muito bem-vindo a um culto da nossa igreja aqui do bairro Camaquã, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Domingo de Páscoa, um domingo onde muitos comemoram recebendo ovos de Páscoa, não é? E nós recebemos esse dia e comemoramos esse dia como sendo um dia que nós lembramos a ressurreição de Cristo. Temos aqui, mais uma vez, a cruz atrás de mim, uma cruz vazia que representa a nossa salvação. Se essa cruz tivesse permanecido ocupada por Cristo, se o túmulo tivesse permanecido ocupado por Ele, nós certamente não teríamos a esperança que temos de uma salvação, de um Deus que morreu por nós e ressuscitou. Então essa é a alegria deste domingo de Páscoa. É isso que nós temos que nos regozijar. Espero que você tenha comemorado isso, comemorado que temos um Deus, um Cristo ressurreto. E eu deixo aqui novamente o meu convite, você já está acostumado, sabe como funciona, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, você vai até ali, deixe seu pedido, seu agradecimento, compartilhe o link da nossa transmissão, para que essa mensagem, a mensagem que será dita, que será falada aqui à noite, possa chegar a muitas outras pessoas. Então você é nosso convidado, não apenas para estar aí presente, assistindo, como também compartilhando o link para que outras pessoas possam assistir. Que Deus lhe dê uma semana abençoada, que Deus lhe dê um culto abençoado. E nós vamos então iniciar o culto deste domingo à noite, cantando o hino de número 70, Porque Ele Vive. E que você, junto com os seus na sua casa, ou onde você estiver, entoar com todo entusiasmo, com toda a alegria, este hino que nos dá a certeza de um Deus vivo, de um Cristo ressurreto. Vamos cantar juntos? Pois meu futuro
Última semana que encerrou, nós tivemos a nossa Semana Santa com o tema Restaurados em Cristo. E nesse nosso novo momento que estamos vivendo, apesar de não termos podido estar na igreja, foi uma bênção nós termos conseguido transmitir os cultos. Alguns cultos foram transmitidos, outros você pôde assistir com a sua unidade, através do Zoom, através de outras plataformas. Mas uma coisa que nós não imaginávamos é que, quem sabe, Facebook e YouTube se tornariam em grandes ferramentas de pregação do Evangelho, se tornariam em grandes ferramentas para que a mensagem chegasse até você. E nos nossos cultos, o Facebook e o YouTube, além de servir como plataforma para transmissão, também tem servido como um grande instrumento para que a gente possa orar, um instrumento de oração. Muitas pessoas, ao longo desses meses, deste ano que passou, deixaram ali no Facebook, no YouTube, nas nossas mensagens, nos comentários, pedidos, agradecimentos. Muitas pessoas clamando através de uma ferramenta que até pouco tempo atrás servia apenas para entretenimento, mas que hoje serve para que nós possamos compartilhar nossas angústias, deixar ali pedidos para que a gente possa orar uns pelos outros. E não foi diferente na semana que passou. Tivemos a Semana Santa e tivemos momentos de oração. Oração entre irmãos, neste momento de dificuldade, onde a gente precisa um do outro para se apoiar, um do outro para se motivar e nos mantermos de pé. Eu quero ler com você o que está escrito lá em Salmos 31. Vou ler alguns versículos, e o primeiro que eu leio é o 2, e diz assim: Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. O 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. O 14, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. 21, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em uma cidade segura. E o 24, Salmos 31, 24, encerra assim: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Deus, Cristo, nos convida a esperar nele. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de angústia, nós só temos um caminho para vencer, só temos um caminho para ultrapassarmos os obstáculos. Eu não sei que problemas que você está enfrentando, alguns eu imagino, porque eu também os enfrento, mas eu tenho a certeza de que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e quando aqueles que são seus filhos esperam nele, ele é um Deus fiel. Nós vamos agora orar a Deus então. Você aí onde você está, eu aqui irei me ajoelhar, e nós vamos juntos orar a Deus então, pedindo por esses pedidos e fazendo os nossos agradecimentos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos nos ajoelhar? Santíssimo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, gratos pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós. São momentos difíceis que estamos passando, são grandes as dificuldades, mas muito maior és Tu, Senhor. E é com esta fé, com essa esperança que nós entregamos nas Tuas mãos os nossos pedidos, os nossos clamores, toda aquela angústia que está no nosso coração, nós depomos aos Teus pés, Pai. E clamamos a Ti que o Senhor atenda às nossas angústias, mas nós temos a nossa vontade, nós temos os nossos planos, mas queremos submetê-los a Ti, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida e não a nossa. Que possamos, enquanto estiver aqui neste mundo, apesar dos problemas, que possamos ser luz para as outras pessoas, que possamos auxiliá-las naquilo que elas precisam, e assim sermos instrumentos Teus, e estarmos assim também abreviando a Tua breve volta. Fica conosco, nos dê um culto abençoado neste domingo, que nós possamos lembrar que temos um Deus que ressuscitou. Enquanto as pessoas comemoram a Páscoa de uma forma mundana, de uma forma errada, secular, nós deste dia lembramos que temos um Deus que morreu, um Cristo que morreu pelos nossos pecados, e por ter ressuscitado nos dá a esperança da salvação. Gratos nós Te somos e clamamos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nós teremos agora, então, você vai assistir aí, um vídeo do Adora Trio, um trio da igreja de Niterói, Canoas. Espero que você fique aí atento, prepare o seu coração e seu espírito para a mensagem que nós teremos. Com você, então, agora o Adora Trio. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Neste domingo, dia 4 de abril, eu quero tratar de um tema bem importante com vocês. E já para a gente começar, já quero colocar os slides aqui. Vou pedir para que coloquem os slides enquanto eu vou falando. A gente vai falar de um tema muito importante. E eu peço que cada um de vocês não subestimem esse tema, tá? Muitos de nós acreditamos que sabemos muito da Bíblia e quando a gente se depara com a imensidão da palavra de Deus, a gente entende quanto a gente ainda precisa aprender. Então, o título da mensagem de hoje, até vou pedir, aqui acho que já tem como colocar aqui para mim, por favor, no PowerPoint. Enquanto eles vão colocando ali, a mensagem de hoje é como ler a Bíblia. Então, eu acredito que é importante a gente pensar sobre como a gente tem encarado a Bíblia, como a gente tem lido alguns textos, como a gente tem entendido a palavra de Deus. Então hoje eu te convido para a gente falar um pouco sobre esse tema. A gente vai falar um pouco sobre como ler a Bíblia. Pode passar para mim o slide? Então você viu ali como ler a Bíblia. Passa mais um, por favor. Ok, então algumas dicas para que a gente leia a Bíblia. Algumas coisas que são extremamente importantes, vocês podem ver aí no slide ao lado. Primeiro, a gente precisa saber algumas informações sobre o autor do livro. Mas não o autor Deus. O autor Deus, nós conhecemos ele através da Bíblia. Mas o autor que escreveu o livro em específico, a gente precisa estudar, precisa entender, conhecer da vida desse autor, para conseguirmos entender o que ele quer passar. Então, nossa primeira lição é que a gente precisa buscar sobre o autor do livro. O segundo, nós precisamos entender qual o contexto histórico deste livro. Porque os livros da Bíblia, eles não foram escritos para nós. Antes que você pense que talvez isso é alguma grande heresia, a Bíblia não foi escrita para nós, mas ela foi escrita primeiramente a um público. E nós a lemos e retiramos princípios que são importantíssimos para a nossa vida hoje. Então, esse é o segundo. Nós precisamos aí saber qual o contexto histórico. Então, para quem estava sendo escrito o livro, ou qual o propósito de ser escrito esse livro nessa época específica. O terceiro ponto é que a gente precisa entender que o texto bíblico ele é superior a qualquer outra fonte. Qualquer outra fonte externa, como comentário bíblico, como tratado de teologia, como leituras de diversos tipos de autores, elas são inferiores ou elas não são tão importantes quanto ler a palavra de Deus. Então, o texto bíblico ele é mais importante. E isso está localizado, se você quiser abrir a Bíblia aí no texto, está localizado em Isaías 8. Lá em Isaías, no capítulo 8, o profeta ele fala um pouco sobre os problemas que as pessoas estavam tendo em não estar perto de Deus, não querer conhecer o que Deus tinha a falar, mas estar buscando outros deuses, estar buscando outras formas, como adivinhadores, como pessoas que consultam os mortos. O capítulo 8 de Isaías fala um pouco sobre isso, se você quiser ler aí na sua casa depois. Quarto, toda a Bíblia ela é inspirada. E esse texto é clássico, nosso, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para repreensão, para educação na justiça e por aí vai. Então, a Bíblia ela é extremamente importante para diversas coisas. Ela é importante para o nosso cotidiano, para a nossa vida prática. Em quinto lugar, a Bíblia ela se complementa. Então, existem textos que falam num canto da Bíblia e outros textos em outro canto da Bíblia que vão falar sobre o mesmo assunto. Então, muitas vezes a gente se depara com alguma passagem difícil, com alguma coisa que a gente não entende, e o nosso primeiro impulso é procurar pessoas ou é procurar referências fora do texto. Mas muitas vezes a própria Bíblia nos dá elementos que a gente consiga compreender o que está escrito ali, em algum outro lugar. Vou pedir para que passe mais um slide, por favor. A partir de agora eu vou perder a contagem, tá? Eu sei que a gente está no sexto, mas a título aí de simbólica, né? Próximo, aliás, não próximo slide, tá? Mas a próxima parte aqui, a gente precisa pedir a orientação do Espírito Santo.
Em 2 Pedro 1:21, diz que nenhuma qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, os homens, por si só, eles não entregaram a Bíblia nas nossas mãos com ideias deles próprios, mas eles foram movidos, eles foram levados pelo Espírito Santo a escreverem o que escreveram, para falar de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que capacita para que essas pessoas possam estar levando essa mensagem. Mais uma dica de interpretação. Nós podemos comparar a Bíblia com outras Bíblias, com outras traduções. Então, por exemplo, eu trouxe diversos livros aqui, vocês conseguiram dar uma olhadinha, né? Mas eu vou mostrar um por um aqui. Essa daqui é uma outra linguagem. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui a Almeida, Revista e Atualizada, 2ª edição, e essa daqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Mas existem muitas outras traduções aí, como a nova versão internacional, que eu não tenho em mãos agora, tá? E outras formas aí, outras traduções, como Revista e Corrigida, e a gente vai comparando versões umas com as outras, tá? E também uma outra forma da gente conseguir entender, por que a gente precisa entender as diversas versões, ou ver diversas versões? Porque cada versão da Bíblia traz uma forma de tradução diferente da outra. Então, às vezes, quando você se depara com uma palavra que você não entende, você pode ir numa outra tradução e tentar recorrer a entender o que ela quer significar. Mas a forma mais completa, e talvez a mais difícil, é da gente aprender as línguas originais. E esse realmente é um desafio. Mas, vira e mexe, a gente aprende uma outra palavra que se torna muito útil na nossa caminhada aí com a Bíblia. Vou trazer um exemplo mais para frente, tá? Mais uma dica importante é a gente conseguir compreender qual é a forma literária da Bíblia. Então, existem diversas formas de contar alguma coisa. Se você for ali no relato de Gênesis, você vai ver uma narrativa. Vai falar sobre as pessoas gerando outras pessoas, filhos, netos, vai falar sobre Deus criando o mundo, e dá uma sensação de estar constantemente em ação. Constantemente alguém está fazendo algo. Mas se você for ver, por exemplo, em Salmos, você verá poesias, você verá poemas, verá uma estrutura totalmente diferente, mais estática, mas que fala de um momento específico que talvez o autor viveu ou que os seus leitores podem estar vivendo. Isso é muito importante, a gente entender aonde colocar cada gênero e entender que em cada um desses nós podemos ter elementos diferentes. Por exemplo, na poesia nós podemos ter a repetição de várias palavras. Olha, a repetição de uma palavra várias vezes. E quando essa palavra ela é repetida várias vezes, é porque o autor quer dar ênfase a essa palavra. Da mesma forma como a gente tem uma narrativa, a gente vai caminhando em ações, e daí quando para alguma ação e fala alguma coisa diferente, você até estranha. Nossa, aqui parou, parece que as coisas congelaram e agora está falando de alguma coisa específica. É para dar ênfase naquilo. Então é por isso que é importante a gente entender as várias formas que são apresentadas à literatura bíblica. Uma outra dica importante é a gente utilizar ferramentas externas. Como eu falei, a Bíblia ela é mais importante do que as nossas ferramentas externas, mas as ferramentas externas elas nos dão a oportunidade da gente conhecer coisas que a Bíblia talvez não traga, informações fora da Bíblia sobre aquele momento, nos ajuda a entender mais o contexto histórico, nos ajuda a entender um pouco mais sobre termos mais difíceis, nos ajudam a entender, por exemplo, o que pode significar uma palavra ou em um outro contexto. E existem várias aplicações disso que são importantes também. E como exemplos eu coloquei ali os comentários bíblicos, os dicionários, os léxicos. Então, por exemplo, eu tenho o Tratado de Teologia, um livro bem pesado e bem completo, falando sobre diversos tipos de doutrinas bíblicas. Tenho também um outro que fala sobre hebraico. Então, são lições onde ele ensina basicamente hebraico para que a gente possa compreender uma das línguas aí originárias da Bíblia. E também, às vezes, nós temos algumas dúvidas. Então, você pode ter livros que trazem respostas às suas dúvidas, né? Como este aqui. Não sei se vocês conseguem ver certinho, mas ele é basicamente respostas a objeções. Uma defesa bíblica da doutrina adventista.
Então é bem interessante para a gente entender alguns questionamentos que são levados até nós. E para aqueles que querem algo mais complexo, né, como por exemplo, falei aqui da gramática, né, do hebraico, falei do tratado de teologia, e nós temos também alguns outros materiais que são bem específicos da área, como esses materiais acadêmicos que são feitos aqui, como por exemplo esse daqui, falando só sobre a doutrina do sábado, trazendo algumas implicações muito importantes para os nossos dias. E, por fim, e isso não pode faltar na nossa leitura bíblica, nós precisamos entender qual é a aplicabilidade para nós. A Bíblia, ela foi escrita para que nós, como um segundo público, o primeiro público é a quem se destinou naquele momento à Escritura, mas nós, como um segundo público, precisamos entender e conseguir decifrar aquilo que deve ser colocado no nosso dia a dia ou que não deve ser colocado. Então, nós temos que olhar para a Bíblia e entender o que isso me toca, o que isso diz a respeito a mim. Pode passar o próximo slide para mim, por favor? Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais na prática, tá? A gente falou bastante da teoria, falamos de como fazer e outras coisas mais. Agora eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então eu estou falando um pouco sobre o livro de Gênesis, tá? Então vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis. Quem é o autor? O autor deste livro é Moisés, tá? Vamos entender o contexto histórico. Até não está colocado ali, porque demandaria um pouco mais de páginas, né? Daria muitos slides aí, mas vamos tentar resumir. O contexto histórico, onde Moisés escreveu, era um momento que ele estava com os filhos de Israel. Ele já estava com o povo em uma transição aí para que chegasse na Terra Prometida. E isso é importante da gente entender. Por que é importante da gente entender quando Moisés escreveu este livro? Por que ele escreveu? Porque quando Moisés escreve Gênesis, ele quer dar significado à existência do povo. Ele quer que o povo entenda de onde ele veio e qual é o seu propósito. O que aconteceu no meio do caminho para que eles não estivessem onde eles deveriam estar naquele momento. Então, por que os nossos pais saíram do Éden? Da onde eu vim? Por que Deus criou esse universo? Então, muitas perguntas são respondidas através do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis traz uma identidade para esse povo. Sem o livro de Gênesis, o povo de Israel não sabe de onde ele veio e não sabe também para onde ele vai, o que acontecerá no futuro. Nós sabemos que o livro de Gênesis traz a origem, quando Deus criou o homem. Ele traz também a questão do pecado, porque o homem se tornou pecador, e traz a solução, anuncia essa solução. Então o leitor, aquela pessoa que não conhece sobre, infelizmente ela não tem esperança, ela não vai ter esperança, não vai saber o que está acontecendo, não vai entender que simplesmente essa vida é uma vida de sofrimento. Então Moisés escreveu num momento crítico, um momento onde a reconstrução da identidade do povo era muito necessária, porque passar tempo como escravo no Egito não é fácil. Eu imagino que não seja fácil. Então, Moisés escreve neste contexto. Isso é importante para nós, para a gente entender quais são as ênfases que ele vai dar durante o livro. Tá? Outro ponto aí, a gente estava falando sobre a questão da leitura da Bíblia, que ela é superior aos materiais auxiliares. Nós precisamos ler e reler o texto bíblico. Não se pode apenas ler uma vez e se presumir que já se entende o que o texto bíblico está falando, porque o texto bíblico ele é mais complexo do que parece. Então, muitas vezes a gente lê histórias, ou a gente lê casos específicos que acontecem na Bíblia, e a gente acha que já sabe o que está acontecendo. Nós lemos ali em Gênesis, quando o homem e a mulher eles pecam, e Deus fala sobre a semente da mulher e a descendência da serpente, a gente já coloca Jesus ali no meio, sem nem mesmo o texto bíblico falar sobre isso. E essa é uma alegação que a gente pode encontrar mais para frente na Bíblia. Claro que é sobre Jesus, mas se nós não deixamos o texto falar a nós, então nós somos senhores do texto, nós somos superiores ao texto e nós é que damos a interpretação, nós é que dizemos o que o texto deve falar ou não. E aí a gente perde a humildade e não entendemos realmente o que a Bíblia quer dizer para nós. Então nós precisamos ser humildes, não impormos as nossas ideias pré-concebidas ao texto. Nós precisamos deixar que o texto fale a nós, para que a gente possa entender. Tá? Bom, nós precisamos também na leitura, comparar. Então, por exemplo,
Vou ler um texto aqui de Gênesis para vocês, Gênesis 1, texto bem conhecido nosso, né? Muitos acham que nem se tem muita coisa para tirar daqui, mas vamos ver como é importante. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que esse versículo é importante? Depois de ler e reler muitas vezes, eu percebi que em todo o capítulo 1 de Gênesis, Deus não é retratado em nenhuma vez. Não é dito nenhuma característica, não há nenhuma apresentação a respeito da pessoa de Deus. Não é dito o que ele faz, o que ele come, o que ele deixa de fazer. Aliás, não são ditas características físicas, né? De como ele é e tudo. Não se faz uma apresentação mirabolante de Deus, mas Deus é apresentado por aquilo que ele faz. E tudo aquilo que ele faz é bom. E vocês podem ver isso na leitura, a partir dos versos seguintes, que tudo que Deus faz é bom. Consequentemente, Deus é bom e Deus é mostrado por aquilo que ele faz. Isso é muito interessante para nós. Quando nós vemos o homem criado à imagem e semelhança de Deus, Deus lhe dá domínio. E aqui automaticamente a gente já pode entender e inferir uma coisa, de que Deus é Senhor de tudo, Ele é que tem domínio sobre todas as coisas, e Ele dá essa ordem para o homem, e o homem se torna um imitador de Deus. Isso vai nos servir bastante lá para frente. Tá, mas eu falei que comparar texto com texto, né? Mas por que eu li e falei tudo isso daqui, e não li o outro texto que está marcado aqui? Então vamos para João 1. E olha que interessante, só para a gente lembrar, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Agora vamos para João 1, o verso 1, diz assim, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que complementação deste texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aqui no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, do grego, logos, é a palavra. E a palavra é o que fez com que tudo viesse a existir. Inclusive vai dizendo aqui mais para frente. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que curioso isso aqui. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. São diversas referências onde a gente vê sobre a criação do homem, sobre a questão da luz, sobre Deus falar. Então o próprio verbo, a própria palavra é retratado aqui como Jesus. E isso é muito interessante para nós, porque este daqui é basicamente um comentário bíblico a respeito de Gênesis 1. E isso é muito importante para que a gente veja. Bom, nós avançamos até aqui e eu não coloquei na ordem daquilo que a gente deve fazer, primeiro isso, primeiro aquilo, depois aquilo, mas ressaltei algumas coisas que são importantes. E entre elas a gente precisa orar antes de ler. Por quê? Como eu falei para vocês, o Espírito Santo ele é aquele que inspirou para que tudo pudesse ser feito, para que tudo pudesse ser registrado. E se nós não nos rendemos a Ele, nós podemos nos tornar teólogos, doutores em teologia, doutorados, né, em teologia. Mas será simplesmente um livro histórico para nós. Se nós não nos rendermos, não tivermos a humildade de nos colocarmos na mão de Deus e que o Espírito Santo nos guie, não vai adiantar de nada a nossa leitura da Bíblia. Então nós precisamos sempre orar e pedir a orientação do Espírito Santo para começar essa leitura. Bom, mais uma coisa que é importante é a gente encontrar palavras recorrentes no texto, palavras que se repetem bastante, porque daí a gente começa mais ou menos a entender aonde o texto quer nos levar. Um exemplo clássico é no livro de Gênesis, como a gente já está, né, no capítulo 4, dos versos 1 a 16, que é a história de Caim e Abel. A palavra mais falada no texto, vou dar só um segundo para você chutar. Qual é a palavra mais falada na história de Caim e Abel? Gênesis 4. A palavra mais falada, não sei se você já tirou sua conclusão, mas é a palavra Caim. Por mais que a gente imagine que essa história possa ser sobre os dois irmãos ou sobre Deus, a história é sobre um pecador. É sobre uma pessoa que rejeitou a Deus e Deus vai ao encontro dela. Isso é muito importante para a gente entender qual é a ênfase que o autor está querendo dar. O autor quer que a gente preste atenção em Caim nessa história.
que a gente entenda aonde Caim foi, o que ele simboliza para nós, como pode ser entendido depois, mais para frente com Jesus, a parábola da ovelha perdida, daquele que se desgarra, daquele que vai para longe, daquele que não aceita Deus, daquele a quem Deus deixa o justo e vai procurá-lo. A gente pode ver que não tem nenhuma fala de Abel. Por que não tem fala de Abel? Por que a gente não se pergunta dessas coisas? Abel não fala uma vez no capítulo 4. Mas as suas obras demonstram quem ele é e a quem ele serve. Isso já basta. E isso é curioso da gente entender de que Deus se apresenta e fala mais com Caim do que fala com Abel. E por fim, o meu maior exemplo aqui é a palavra Toledot. É uma palavra do hebraico, né? Toledot significa gerações. E Toledot vai aparecer normalmente no início de alguns capítulos, como por exemplo Gênesis. Gênesis 2, Gênesis 5 e Gênesis 10. Onde fala sobre as gerações de pessoas. Então a gente pode entender que o livro de Gênesis, ele foca em falar sobre a genealogia, foca em falar sobre as ações que são tomadas a partir dos filhos. Os filhos representam o pai. Isso é muito importante, isso é muito, muito interessante de se ver. E se você até aqui, muitas das coisas não tinha entendido, nunca tinha visto, ou não tinha percebido ao ler o texto, eu lhe convido de novo a voltar ao texto e a lê-lo. Não a subestimá-lo, mas a deixar que o texto bíblico fale por si. Eu avancei tanto aqui, que eu não sei, ainda tem mais um slide? Ou já acabamos os slides? Último slide, então. Só para a gente fechar aí. Qual é o estilo narrativo de Gênesis? O estilo narrativo de Gênesis, aliás, já respondi, né? O estilo de Gênesis é o estilo narrativo. É o estilo que conta a história. Então é um conjunto de ações. As ações vão acontecendo. E os momentos de quebra são momentos importantes. Como, por exemplo, quando Deus ele cria todo o universo. E em Gênesis 2, ele faz o seguinte, ó. Ele vai falando tudo que Deus vai fazendo. E Gênesis 2 fala assim. Só para a gente dar um exemplo, né? Ele vai dizendo assim, ó. Disse Deus, haja luz. O verso 3 do capítulo 1. Daí depois verso 6, e disse Deus, haja firmamento. Daí depois 9, disse também Deus, e por aí vai. O verso 20, disse também Deus. Verso 24, disse também Deus. Verso 26, também disse Deus. E por aí vai. E vai indo ações atrás de ações. E no início do capítulo 2 ele diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. Você percebe que o texto ele perde toda aquela intensidade, mas aqui ele para o tempo e ele fala assim, eu estou anunciando que alguma coisa muito importante está sendo dita. E é por isso que o sábado ele é tão importante. Não é porque a gente prega aqui, porque a gente leu em Êxodo 20, mas porque o próprio Deus, ele, durante toda uma narrativa, onde ele vai dizendo que ele vai fazendo, neste momento ele para e explica, pausadamente, sobre o que é o sábado. E é por isso que ele é tão importante. E agora, a última parte, para a gente fazer uma aplicação para nós nos dias atuais. Então, um exemplo de aplicação. Se o sábado ele foi criado antes do pecado, logo, ele não foi feito para o descanso físico, porque não existia esse descanso físico. O descanso físico é decorrente das nossas fadigas de trabalhar na terra, que se voltou contra nós depois do pecado. Então, ele não era sobre descanso físico, mas sim sobre a soberania de Deus, sobre Deus ter terminado uma obra e estar admirando. E ele nos convida para que a gente esteja junto com ele admirando essa criação. Então, o dia 7º é o dia onde a gente para as nossas obras com relação a toda a terra e a gente admira aquilo que Deus criou. Sejam os outros seres humanos que estão ao nosso redor, onde a gente pode trazer libertação, pode trazer a cura das necessidades que esses irmãos possam ter. A gente pode estar na natureza, pode estar fazendo diversas coisas, mas todas essas coisas nós temos que ter na nossa mente que Deus é o centro de tudo isso. Por fim, eu termino aqui fazendo um apelo a você, que você não subestime a Bíblia, que você não leia ela como qualquer outro livro, mas que você peça a orientação do Espírito Santo, que você peça para que Ele
lhe encaminhe nessa leitura, para que Ele leve você a entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera, não só de você, mas de todos que estão ao seu redor. E a esse Espírito Santo a gente vai orar agora e agradecer. Só vamos, antes disso, ter uma música. Nós vamos ter mais uma música aí, como foi passado no início. Mais um vídeo. E depois eu oro com vocês, tá bom? Passa devagar.
Vamos orar? Querido Deus, Pai, nos ajuda a sermos mais humildes, a nos colocarmos à disposição do Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor nos mostre aquilo que é certo, que o Senhor nos guie na leitura da Bíblia. E Pai, por favor, nos ajuda a termos vontade de realmente lermos a Bíblia para ouvirmos a Tua voz, Pai. É isso que a gente pede e também te agradece em nome de Jesus. Amém.